E aí, Eleve, tudo bem? Eu sou a Gabriela Baroni, você está aqui no canal do Eleve. E esse aqui é o Drops, é um momento de devocional curto que a gente tem toda quinta-feira para abençoar a sua vida e também da gente ministrar um pouco do que Deus tem falado ao nosso coração aqui como ministério. E fica aí até o final, que eu acredito que você vai ser abençoado. Qual que é a vontade de Deus para mim? Não sei se você já pensou nisso. Às vezes a minha mente acaba me levando para esses lugares, mesmo no trabalho, em todas as áreas da minha vida, né? Seja no trabalho, dentro da minha casa, seja fazendo altas coisas na minha vida, eu sempre paro e penso, qual que é a vontade de Deus para mim, sabe? Às vezes bate a dúvida, a nossa cabeça fica meio confusa e, sabe, Deus tem ministrado muito no meu coração um lugar realmente de intensidade, assim, de intencionalidade com Ele, sabe? Pra gente entender plenamente essa vontade. Então, assim, de que adianta ter sucesso sem Jesus, né? De que adianta a gente viver uma vida bem-sucedida, cheia de coisa, mas Jesus, Ele não faz parte disso. Deus tem falado isso muito comigo ultimamente, assim, que existem coisas na nossa vida que a gente faz e que às vezes Jesus, Ele não tá presente, sabe? Porque a gente fica focando talvez nas coisas erradas e esquece que existe uma revelação dele pra nossa vida. E em meio a tudo isso, essas confusões muitas vezes que vêm durante a nossa caminhada com Jesus, Ele me falou 3 dicas que eu queria passar pra você, que é algo pessoal meu, que eu tô vivendo realmente com Ele e que eu acho que pode te abençoar. A primeira coisa é conhecimento. É conhecer quem Deus é. Não é qualquer tipo de conhecimento. É buscar realmente, intencionalmente conhecê-lo. Porque a verdade é que muitas vezes essas confusões na nossa vida, na nossa mente, vêm muito de um lugar em que a gente não conhece quem Deus é plenamente. A gente não conhece plenamente quem Ele é. Então, às vezes a gente fica buscando a vontade, buscando o que Ele quer que a gente faça, buscando o que Ele quer que a gente pense ou haja, mas na verdade a única coisa que importa é buscar quem Ele é. E esse é o foco, sabe? Quem Deus é. Porque muitas vezes a gente acaba projetando um Deus ou projetando alguém na nossa mente que nem é de verdade, sabe? E Jesus é esse que quer desmistificar isso realmente. Então, às vezes, o silêncio dele, eu não sei se já parou para pensar nisso, mas às vezes o silêncio dele em certas coisas, em não revelar para nós a sua vontade, tem a ver com ele conduzir a gente para esse lugar realmente de conhecê-lo. De falar assim, filho, filha, esse é quem eu sou, vem me conhecer aqui, sabe? Um lugar realmente de intimidade com ele. A segunda dica tem a ver com intencionalidade. Gente, um filho, ele tem acesso. Você tem acesso à mesa do pai e também à sua igreja realmente que você tá, sabe? Então, muitas vezes a gente fica... Aí é a orfandade, né? Que às vezes vem bater e vem rodear a gente, falar que a gente não pode, que a gente não consegue. E isso faz a nossa cabeça ficar muito mais confusa quanto à vontade de Deus, o que Ele tem pra nós. E isso confunde realmente a nossa identidade. Quem Deus nos criou para ser, quem Deus nos planejou para ser, muito antes do que a gente faz ou do que a gente trabalha ou algo do tipo, sabe? Então eu acredito muito que essa intencionalidade, esse lugar da gente ser intencional em sentar na mesa com pessoas específicas, sabe? Se você tem algum problema, sei lá, no seu trabalho, se você está com algum problema na sua casa, às vezes você tem uma pessoa do seu lado que pode te mentorear nisso, sabe? Às vezes é um líder, às vezes é um amigo, às vezes é alguém que pode abençoar a sua vida. E às vezes está do seu lado e porque às vezes a sua orfandade fica ali mexendo com a sua cabeça e você não consegue, sabe? Tipo assim, cara, eu preciso de ajuda nisso, me ajuda nisso. Eu sei que você tem vida nisso, eu vejo você sendo íntegro no seu trabalho, eu vejo você sendo excelente na sua liderança, então me ajuda nisso daqui que eu tô precisando de ajuda, sabe? Você tem acesso. Um filho, ele entende que ele tem acesso. Então que você seja esse filho que entendeu que você tem acesso na mesa de Jesus e que também pode acessar o corpo dele, sabe? Que você seja intencional em buscar pessoas que possam te ajudar, te mentorear. E eu tenho certeza que isso vai ajudar você a entender um pouco mais de quem Deus é e da vontade dele para sua vida. A terceira dica, que Deus tem falado muito, muito, muito comigo, é sobre oração. Gente, se você quer entender qual é a vontade de Deus para sua vida, você precisa ter uma cultura de oração, um estilo de vida de oração. Então, quando você tem um estilo de vida de oração, você realmente participa, sem ser apenas um espectador do que Deus está fazendo, mas participa junto com Ele do que Ele está fazendo, sabe? Então, às vezes eu acredito muito que existe muita coisa mística talvez na nossa cabeça quanto à oração, que às vezes é só para pedir ou só para orar pelos outros, mas na verdade é um relacionamento com Jesus, sabe?
Mas além disso, é você ter um estilo de vida. Então é algo que não fica só no seu quarto, que não fica só no secreto, que não fica só na igreja quando você vem, mas é você constantemente estar ali, consciente da presença do Espírito Santo com você, sabe? Então oração é ser coparticipante do que Deus tem para fazer aqui na Terra. E enquanto você vai vivendo esse estilo de vida com Ele, você se torna realmente esse pleno da vontade de Deus, sabe? Então, quando você vive essas três coisas, é como se você estivesse dizendo para Deus: Deus, eu estou sendo fiel com o que o Senhor me deu. Eu estou zelando pelo que o Senhor me deu, mesmo em meio à confusão, mesmo em meio eu não entendendo totalmente a sua vontade, mesmo a minha mente às vezes estando confusa, eu quero permanecer fiel. Eu estou sendo fiel. E a promessa de Deus também para nós é que Ele também permanece fiel conosco, assim como nós permanecemos com Ele. Olha o que está escrito em João 15:4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto em si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, essa é uma promessa de Deus para nós, sabe? E é engraçado porque nós podemos estar satisfeitos nisso, né? E contar uma experiência que eu tive recentemente e que Deus foi muito claro comigo, mostrando um pouco dessa verdade, assim, né? Teve um dia, recentemente, que um dos amigos nossos que trabalha comigo lá passou mal e tudo mais, e a gente foi visitar ele no hospital, e a gente estava saindo do hospital, e eu lembro que eu estava com outro amigo meu que trabalha comigo, e a gente, para sair do hospital, você precisa passar pelo corredor do hospital, né? E aí eu virei, assim, olhei pro hospital, assim, pro corredor do hospital, né? E aí eu virei pra ele e falei: caramba, que loucura, né? A vibe do corredor, assim, é meio triste, meio angustiante e tudo mais. E aí na hora o Espírito Santo falou comigo, assim, foi algo que eu tava vivendo ali em específico. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Sabe quando você sabe que Jesus vai falar com você? Então, foi essa sensação. E aí ele começou a falar comigo, tipo, caramba, que loucura, né? Era o meu sonho até um tempo atrás estar nesses corredores, trabalhando ali e tudo mais, mas hoje eu tô num ambiente em que é completamente diferente, que eu preciso lidar com criatividade o tempo todo e que todo dia eu tô rindo de alguma coisa. E aí eu lembro que a gente foi descer as escadas assim, e aí o Espírito Santo começou a ser bem claro comigo dessa vez. Ele começou a falar: filha, para tudo que você tá vivendo hoje, eu precisei colocar você no ambiente, você precisava dar umas boas risadas, sabe? Então, porque o processo que eu tenho vivido com Jesus tem a ver com isso, sabe? Um processo de filiação em que Ele tá mexendo muito comigo. E é como se Ele estivesse falando: eu sei o quanto está sendo difícil, eu sei que talvez tá confuso, você não está entendendo tantas coisas, mas você está permanecendo fiel. Então, esse sou eu te mostrando que eu também estou sendo fiel. Sabe, eu não sei se eu vou voltar para aqueles corredores alguma vez, sabe? Eu não sei se eu vou estar lá trabalhando realmente como eu sempre sonhei e tudo mais, mas eu sei de uma coisa: hoje eu estou onde Deus quer que eu esteja. Hoje eu estou debaixo da vontade de Deus. E por mais que muitas vezes eu esteja confusa em muita coisa, Ele ainda é aquele que me lembra da fidelidade dele, na mesma medida que eu permaneço, sabe? Mesmo a gente confuso, ele tá lá, ele observa. E vai ter uma hora que ele também vai ser claro com você nisso, assim como ele foi comigo nesse dia. Um dia aleatório, um dia comum, mas vivendo um estilo de vida, sabe? De intencionalidade, de oração, de busca realmente por ele, sabe? Ele revela, ele mostra pra você, sabe? Eu tô vendo você tá sendo visto e na medida que você tá sendo fiel, eu também vou ser fiel. Então a gente pode acessar um lugar de satisfação mesmo, sabe? De ser satisfeito aonde Deus colocou a gente, mesmo que talvez seja confuso. E olha o que está escrito em João 15:5, isso é a continuação do versículo, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, ele dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Quando a gente entende isso, a gente se torna satisfeito. Quando você entende que sem Jesus não tem como você fazer nada, que Ele é seu tudo, você vai encontrar essa satisfação nele, sabe? Você vai encontrar esse lugar de descanso e plenitude nele mesmo. Então essa é a vontade de Deus para a sua vida, sabe? Conhecê-lo. Gaste a sua vida conhecendo quem Ele é. E pode ter certeza que Ele vai mostrar para você um pouco da fidelidade dele. Na medida que você permanecer, Ele também vai permanecer. Então, a sua jornada, ela não precisa ser solitária, ela não precisa ser muitas vezes confusa, como às vezes os dizem. Mas você pode ser esse encontrado fiel, porque o Senhor também vai se encontrar fiel para você. E é isso que Deus tem ministrado um pouco no nosso coração. Espero que tenha te abençoado. Se você gostou, se você curtiu, compartilhe aí para seus amigos. Tenho certeza que vai abençoar eles também.
Não se esquece de compartilhar, curtir, comentar, se inscrever aqui no canal, que isso vai também ajudar a espalhar a mensagem de Jesus para muitas pessoas, tá bom? Deus te abençoe!